presença de cada um de vocês. Eu espero que estejam todos bem, todos em segurança também. Então, eu vou me apresentar. O meu nome é Chayene Zago, como a Rosário comentou. Eu sou odontóloga e também tenho doutorado em reabilitação oral, com ênfase em próteses dentais. Mas, atualmente, eu trabalho na T-Shape. Na verdade, eu já trabalho na T-Shape há 4 anos. Antes, como especialista de produto no segmento clínico, dando treinamentos das diferentes soluções clínicas da T-Shape. E hoje, como a Rosário mencionou, estou como gerente de capacitação na América Latina. Peço desculpas por ainda não falar o espanhol. Sou enamorada da língua, já empecei as minhas classes há 2 meses. Todavia, ainda não tenho segurança para falar. E também não queria usar o portunhol, então vou falar em português, mas vou falar despacio. Se tiver qualquer problema para compreender, para me entender, tem aí uma área de perguntas e respostas e um chat. Podem falar que eu tento explicar de uma outra maneira, ou a Rosário também me ajuda com a tradução para o espanhol. Queria aproveitar para deixá-los muito à vontade para tirar dúvidas, para fazerem perguntas. Então, também aí nessa área de perguntas e respostas, eu posso ir respondendo à medida que as perguntas forem surgindo, ou se eu me empolgar muito em falar e não conseguir responder durante a apresentação, ao final eu separei uns minutinhos para pergunta e resposta também. Mas fiquem à vontade. Queria aproveitar também para dizer que eu estou muito feliz, então, muito obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer a Protra Implante em nome da Rosário, do Mário, da Berlise. Então, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz e é um prazer estar aqui com vocês. Assim como a Protra Implante, a T-Shape também acredita que a informação e a capacitação faz toda a diferença, então eu realmente espero que eu possa contribuir um pouquinho com o conhecimento digital de cada um de vocês, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as possibilidades de um scanner intraoral. Então, um scanner intraoral, o equipamento mais adiá do que as impressões digitais. Então, todos nós sabemos que o fluxo digital é composto de 3 etapas, né? E que o scanner intraoral é a etapa inicial de um fluxo digital. Então, eu preciso da digitalização para obter esses modelos 3D e, a partir daí, ir para as etapas seguintes de CAD, que é o desenho assistido por computador, e, em seguida, a parte de CAM, que é a manufatura assistida pelo computador. Tá? Lá atrás, no passado, esses scanners intraorais foram, de fato, desenvolvidos para substituir as moldagens, as impressões convencionais. E hoje, de uma forma geral, independente da casa comercial, os scanners intraorais, eles oferecem isso de uma forma já bem validada, trazendo todas aquelas vantagens que a gente já conhece. Então, eles já substituem muito bem a moldagem convencional pela moldagem digital, trazendo benefícios como economia de tempo e, com isso, consequentemente, o dentista consegue atender um maior número de pacientes. Então, tem um aumento da produtividade através dessas impressões digitais. Há também a economia com materiais de moldagem e economia também com os custos de enviar esse molde para o laboratório. Porque, de uma forma digital, esse arquivo vai através de uma nuvem. Em alguns segundos, o laboratório é capaz de receber esses escaneios, tá? Além disso, outro benefício é a precisão que os scanners intraorais apresentam e uma menor chance de erros manuais, seja na hora de sacar a impressão da boca do paciente ou mesmo durante a manipulação desses materiais. Então, com o scanner intraoral, não corre esse perigo, a precisão é muito maior. O processo também é muito mais fácil, sem distorção
e sem a necessidade de repetições. E quando muito, se precisar repetir alguma área, se der defeito em alguma região, é possível reparar só aquela área e repetir o escaneamento localizado. Diferente de uma moldagem convencional, onde se deu qualquer bolinha, qualquer defeito, é preciso repetir tudo novamente. No digital, eu só vou focar aonde teve o problema e repetir só ali. Então, ganha-se um tempo muito grande. Além disso, com o digital, o conforto para o paciente é muito maior, a experiência dele é muito melhor. Por quê? Porque o procedimento é muito mais rápido. Além disso, não tem o incômodo dos materiais de moldagem, por exemplo, na garganta. E associado a tudo isso, o paciente consegue visualizar o projeto 3D que está sendo formado. E aí, na literatura, já tem vários estudos que provam que quando o paciente consegue visualizar, fica muito mais fácil dele entender e também aceitar o tratamento que está sendo proposto. Claro que aqui, principalmente no tempo que a gente está vivendo, não posso esquecer de comentar um outro benefício do scanner, que é a biossegurança, ou no espanhol, a biosseguridade, porque não tem os fluidos da cavidade oral, então, no modelo 3D, o laboratório trabalha com mais segurança, assim como o dentista também. Então, é um outro benefício comparado com as moldagens convencionais. Ok? Mas, com a evolução e com o avanço da tecnologia, utilizar esses escaneamentos intraorais, esses scanners intraorais, apenas para substituir as impressões convencionais, é deixar o equipamento muito subutilizado. Sobretudo, scanners como o Trios da T-Shape, por exemplo, que além de ser o scanner mais preciso do mercado, e aí nós temos artigos científicos que comprovam, né, esses dados que eu estou falando para vocês. É importante mencionar que são dados publicados por revistas de renome e estudos feitos por universidades, tá? Aqui eu gosto só de chamar a atenção, não são estudos feitos pela empresa, porque de repente ficaria fácil a empresa conduzir os estudos e chegar em um resultado que interessasse. Então, ela prefere que as universidades façam os estudos e divulguem o resultado. Então, tem esse artigo onde mostra que o Trios foi o mais preciso, com 6 microns de precisão. Também, nesse outro estudo, o Trios foi eleito o melhor scanner para capturar linhas marginais em preparos. Então, é uma comparação com 7 outros scanners de outras casas comerciais. Então, além desses estudos, temos vários outros que mostram a precisão do scanner. Se vocês quiserem ter acesso a esse equipamento, a esses estudos, tem esse código, esse QR Code. Vocês podem apontar a tela do celular e aí vocês têm acesso a todos esses artigos, tá? Se por acaso alguém não conseguir ter acesso através desse QR Code, depois pode entrar em contato comigo ou mesmo com a Rosário e a gente disponibiliza todos esses artigos. Ok? Rosário, por enquanto, tá dando para entender o português? Se está entendiendo, por lo menos yo entiendo perfecto. Ya le Perfeito. tomé foto, así que ya me quedó el vínculo para poder mandárselo a los participantes. Perfeito. Muitas Gracias, graças Chay. pela... Ok. Então, para a gente dar continuidade, como eu havia falado, se eu utilizar hoje em dia, com toda a tecnologia, o scanner só para substituir as moldagens convencionais, eu deixo ele subutilizado. Então, o Trios, além dessa precisão, ele oferece vários outros recursos que agregam valor ao equipamento. Na verdade, é como se em um equipamento eu tivesse vários outros equipamentos. Por quê? O Trios funciona também como uma câmera intraoral, onde eu posso tirar fotos e confeccionar vídeos em alta resolução. Essa ferramenta ajuda muito porque tanto para mostrar para o paciente algum detalhe que ele tem em boca, é possível o dentista sacar uma foto
ampliar sem perder nada em resolução e mostrar esse detalhe para o paciente. Tá? Também esse recurso de foto em alta resolução ajuda muito para desenhar, para delimitar a linha do preparo. E aqui eu tenho um vídeo para mostrar para vocês a diferença que delimitar a linha do preparo sem e com a foto. Então, olha lá, selecionou o ícone para tirar foto em alta resolução, software de captura. Quando você encontrar a posição que você deseja, basta clicar o botão e a foto é capturada. Essa foto, ela é sobreposta ao modelo 3D de forma automática, como vocês estão vendo. Ó. Olha lá como ficou mais claro, como ficou mais fácil delimitar o término do preparo com a foto. Tá? É importante eu mencionar para vocês o que o vídeo está mostrando. Quando eu vou utilizar fotos em alta definição para desenhar o término do preparo, eu só preciso lembrar que eu estou associando um arquivo 2D com um arquivo 3D. Então, eu preciso de pelo menos 3 tomadas, por isso que vocês estão vendo. Uma vista oclusal, uma por vestibular, e agora vai ser capturada uma outra imagem por lingual. E aí eu vou sobrepondo essas imagens e desenhando o término do preparo, tá? Então é um recurso muito útil para auxiliar nessa questão. Além de câmera intraoral, o TRIOS também funciona como espectrofotômetro para medição da cor do dente, de forma muito mais precisa do que o método convencional, que nós sabemos que a comparação entre escalas sofre interferências tanto da luz do ambiente, da roupa que o paciente está utilizando, da vista cansada do operador. Então, são vários fatores que podem contribuir para o erro. Aqui no digital, isso é muito mais preciso, tá? Porque o sistema apresenta várias escalas de cores e você pode selecionar aquela que você tem mais interesse e ele vai fazer essa medida para você. Ou e mais vantagem do que isso é que, além de medir a cor dos dentes naturais vizinho às preparações, o TRIOS também oferece uma escala de cores para substrato, para os dentes preparados. Então, também é uma informação muito valiosa para o laboratório. Tá? Então, a gente consegue tanto na cor de dente quanto na cor de preparo. O scanner também pode funcionar com o que a gente chama de check prep. Eu vou verificar a minha preparação, vou inspecionar. De que forma? Eu consigo verificar se o preparo está bem definido, se está bem acabado, ou se de repente precisa de algum ajuste. E se precisar de algum ajuste no meu preparo, é vantagem que eu veja nesse momento, porque o meu paciente ainda está na sala. Se eu precisar realizar qualquer reparo, eu já faço o reparo e reescaneio só ali naquela região. Diferente, por exemplo, de uma impressão convencional, que muitas vezes o laboratório enxerga algum problema, vê algum problema, precisa ligar para o dentista ligar para o paciente, marcar uma nova consulta, então perde-se muito tempo nesse processo. Com o scanner intraoral, eu não tenho esse problema. Então, eu posso escanear, e também tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês. Depois que eu escaneei, eu posso ampliar e analisar em várias direções o meu preparo. E uma dica, pessoal, quando eu tiro a cor e enxergo na forma de modelo, como se fosse um modelo de gesso, facilita ainda mais para que a gente consiga visualizar toda a terminação do preparo. Então, eu posso dar um zoom. E para aqueles que ainda são apegados às impressões convencionais, eu também posso girar o meu modelo 3D e delimitar a margem, a linha do preparo pelo negativo desse meu modelo 3D, que é a imagem correspondente à impressão convencional. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Esse recurso de analisar o preparo
ele também é muito útil, por exemplo, para dentistas que dão cursos, ou mesmo para universidades. Por quê? Se eu estou ensinando alguém como realizar uma preparação, nada melhor do que a pessoa escanear o preparo e realizar uma autoavaliação. Então, você dá um padrão, um modelo de como tem que ser, e a pessoa pode escanear e autoavaliar. Então, é fácil de encontrar aonde precisa melhorar o preparo com uma imagem dessa. Ok? Além disso, aqui, já que nós estamos falando de preparação, o Trios oferece alguns recursos para essa questão de preparo. Então, é como se ele tivesse um microscópio, onde em preparos subgengivais, que são mais difíceis de ser capturados, o Trios tem uma ferramenta de alta resolução, que basta você acionar essa ferramenta no software, e é um comando para o scanner reduzir a velocidade de captura e ganhar em profundidade, em alcance. Então, ele consegue copiar áreas mais profundas quando eu aciono essa ferramenta. Se nós pudéssemos fazer uma comparação com as impressões convencionais, essa etapa é como se fosse o refino do meu escaneamento com um material leve, porque na moldagem convencional temos duas etapas, o material pesado e o material leve. Essa alta resolução no scanner é como se fosse o meu material leve, para refinar uma área que não foi bem escaneada. E com isso, eu consigo essa malha com uma precisão, uma qualidade muito maior. O que vocês estão vendo na imagem do centro da tela vários triângulos unidos que formam essa malha digital. E quanto mais denso, quanto mais escuro, maior é o número de triângulos, e isso reflete numa maior precisão da minha malha de escaneamento. Só para a gente encerrar a parte de preparo, aqui também eu consigo, com uma ferramenta que é exclusiva do Trios, à medida que eu escaneei o meu preparo, inspecionei, vi que está com margem bem definida, o término está bem definido, eu posso lançar mão de uma ferramenta que chama bloquear a superfície, que quando acionada, você colore todo o término, como vocês estão vendo na última imagem, fica, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, fica essa imagem cinza mostrando que você congelou aquela área. Então, o que significa isso? Para casos onde eu tenho muitas preparações, vamos imaginar que, por exemplo, só em um dos dentes eu preciso refinar o meu escaneamento, eu preciso repetir o escaneamento naquela região. Se passou algum tempo e eu vou com o scanner ali, o scanner, por ter a capacidade de atualizar imagens, pode ser que ele atualize a preparação vizinha, mas depois de um tempo pode ser que a gengiva já esteja ali sobre o preparo. Eu não quero isso. Então, para evitar, depois que eu inspecionei todas as preparações, eu congelo as áreas satisfatórias, as áreas que já estão boas, e aí foco e melhoro só aquela região onde deu aquele defeito, onde eu preciso melhorar. Então, dessa forma, essa ferramenta me permite um escaneamento de forma segmentada, para que o dentista trabalhe com tranquilidade. Ok? Se nós dermos continuidade, a gente consegue enxergar o scanner também como um articulador. Por quê? Através dele é possível verificar o espaço que eu tenho entre o meu preparo e o arco antagonista, para saber se há espaço suficiente para o material restaurador. Então, quando ocluímos o arco superior com o inferior, através de uma escala de color, o software quantifica o espaço entre o preparo e o antagonista. Tá? De novo, se tiver qualquer problema, se por acaso faltar espaço, o meu paciente ainda está ali no consultório. Então, eu posso refinar o preparo e reescanear só aquela região. Uso a ferramenta de bloqueio, que eu mostrei para vocês no slide passado,
congelo, bloqueio todas as preparações que estão ok e foco ou refino o escaneamento só naquela preparação que eu necessito melhorar. O scanner também funciona como um delineador. Por quê? Através dele, e o software faz isso de forma automática para a gente, também é possível verificar um eixo de inserção da prótese, para que eu tenha o controle de áreas retentivas do meu preparo. Tá? E o software também me gera esse eixo de forma automática e, através de colores, ele quantifica as retenções no preparo também, para sinalizar para o dentista se o preparo está ok ou se precisa de um refinamento. O scanner, o Trios, você consegue ainda utilizar como uma ferramenta de arquivo. Então, você pode, por exemplo, a cada visita de paciente, se você encontra um sorriso bonito, você pode escanear o sorriso daquele paciente e guardar a arcada para confecção ou para a criação de uma biblioteca de dentes. E com isso, você elimina a necessidade do enceramento manual. A gente sabe que o enceramento, ele depende muito da destreza do técnico em prótese, do estado emocional dele também, isso vai afetar o enceramento convencional. Além disso, demora-se muito para o enceramento de uma boca toda, por exemplo. Aqui, de forma digital, você, muito rápido, consegue escanear, armazenar aquela arcada e depois criar uma biblioteca. E aí você consegue criar várias bibliotecas para dar a possibilidade até do paciente escolher qual dente ele acha mais bonito, qual dente ele vai preferir. Porque no enceramento convencional, por exemplo, o técnico de laboratório está acostumado com uma anatomia e ele tende a reproduzir sempre aquela anatomia em todos os casos, como se a maioria dos pacientes ficassem com o mesmo sorriso. Com o digital, não. Você oferece uma gama de possibilidades maiores e você consegue aplicar o que a gente chama de sorriso doador, transformar o sorriso de uma pessoa para uma segunda pessoa. Ou o Smile Donator, né, que é o termo utilizado também para essa prática. Então, com o scanner, isso também é possível e é possível de uma forma muito fácil. Basta escanear os pacientes e armazenar cada. Então, até aqui, pessoal, eu acho que já deu para perceber todas as possibilidades do escaneamento, que vão além de substituir a impressão convencional. Mas até aqui, até esse momento, eu só falei de recursos dentro do software de captura mesmo, da etapa de captura. Mas não para por aí. A Trishape continua lançando novos recursos e com isso vocês vão ver que a partir de agora agrega-se muito mais valor ao scanner e faz do equipamento, faz com que o equipamento possa ser utilizado não só na parte de planejamento, mas também na parte de prevenção, de diagnóstico, de acompanhamento e de monitoramento desse paciente. Então, há alguns recursos e agora eu vou mostrar cada um deles para vocês. O primeiro recurso que eu quero comentar é o de inteligência artificial. Então, com esse recurso, vocês vão conseguir acompanhar pelo vídeo, à medida que o dentista escaneia a boca do paciente, o software reconhece aqueles tecidos que não fazem parte da arcada e o próprio software remove esses tecidos, como os lábios, língua, bochecha. Então, o modelo ele fica muito mais limpo. Se vocês compararem na tela do lado esquerdo, tá um modelo mais cheio de ruídos, porque tem excesso de tecido, e do lado direito, o próprio software, sem dar nenhum tipo de comando, removeu o excesso de tecido. Isso é útil porque o dentista não tem que interromper o fluxo de trabalho, ir lá e recortar isso de forma manual. Então, o software já apresenta esse recurso. Apresenta também o recurso de registro dinâmico da oclusão.
Até pouco tempo atrás, a gente só conseguia o registro estático, mas agora basta, ao finalizar o registro estático, manter o scanner posicionado em boca, como vocês estão vendo no vídeo, pedir para o paciente realizar os movimentos, tanto de protrusão, quanto lateralidade de um lado e lateralidade do outro, tanto trabalho quanto balanceio. E, feito isso, o software vai reproduzir todos os movimentos feitos pelo paciente. Então, como vocês vão ver na tela, basta dar o play e o software reproduz esses movimentos. Tá? Quando selecionar a alteração da vista, é possível enxergar os contatos do paciente, tanto da forma estática quanto da forma dinâmica. Então, tudo que for azul são os pontos de contato estático e vermelho os pontos de contato dinâmico. A vantagem desse recurso é que eu não preciso mais montar em articulador, porque o articulador é uma média para todo mundo. E com esse recurso, eu consigo ter a condição individualizada para cada paciente. Ok? Pessoal, até aqui, tá dando para entender? Tem alguma dúvida? ¿Alguna duda? Deixa eu ver aqui também no chat, ou se tem alguma dúvida. Parece que no. Parece que não. Ok. Bien claro, dice. Ah, graças. Ok, Gracias, então Chay. vamos adiante. Outro recurso que eu gostaria de comentar com vocês, deixa ele só passar aqui, é o Smile Design. Então, com essa aplicação, é possível sacar uma foto do paciente com o próprio telefone móvel, e aí, através dessa, eu vou colocar, vocês vejam, através da foto, o próprio software já disponibiliza um sorriso para que o paciente verifique, o dentista também. E aí é possível a simulação desse sorriso para o paciente, de forma muito simples e muito rápida, com vários comandos. E aí aparece essa possibilidade de mostrar o antes e o depois, e inclusive enviar esse sorriso para o paciente através de um aplicativo que o paciente pode ter acesso sem custo nenhum, chama MyTreeShape, e aí ele tem acesso a esse sorriso, a esse planejamento do sorriso. É um recurso muito simples de ser utilizado, basta, o vídeo foi rápido, mas só para eu explicar um pouquinho para vocês como funciona, basta selecionar pontos de referência, como por exemplo, pupila, asa de nariz e comissura labial, e feito isso, o software já calcula as linhas de referências, como a linha média, a linha bipupilar, e oferece um desenho de sorriso para o paciente. O dentista e o paciente podem aprovar, ou se não aprovar, há uma infinidade de bibliotecas de dentes. Você pode selecionar outros formatos, pode variar a cor, deixar dentes mais brancos ou um pouco mais pigmentados, e depois de ajustado todos esses detalhes, aparece aquela régua para você mostrar o antes e o depois para o paciente. Tá? O que eu comentei para vocês, uma das vantagens do digital é que você consegue, através de nuvens, enviar esse projeto. Então, o paciente consegue baixar um aplicativo que chama MyTreeShape e pelo próprio telefone móvel, ele consegue ter acesso a esse planejamento, para poder mostrar para a família, para os amigos, e da mesma forma, o dentista consegue compartilhar esse projeto 2D com o laboratório. E o laboratório que tem o nosso software de desenho, o Dental System, transforma esse projeto 2D em um projeto 3D para a criação desse mockup, ok? Para o dentista enviar esse projeto para o laboratório, esse envio vai através de uma nuvem própria da TreeShape, que chama Communicate, e aí, em questões de segundos, o laboratório consegue ter acesso a essas informações.
Um outro recurso que nós temos é o simulador de tratamento ortodôntico. Então, basta o dentista escanear a maloclusão do paciente. Então, o software divide do lado direito a arcada inicial, quer dizer, desculpa, do lado esquerdo, e do lado direito uma sugestão de como vai ficar a arcada do paciente após o tratamento. Então, é possível observar essa simulação em diferentes visões, tanto por uma vista oclusal, por uma vista lateral, só de uma arcada ou das arcadas ocluídas. E se o dentista não estiver satisfeito e necessitar, é possível fazer alterações nesses dentes de forma muito simples, por comandos que o software oferece. Em primeira mão, eu queria mostrar para vocês que houve uma evolução desse recurso, então uma atualização onde agora é possível integrar esse recurso com o EvoSmile da Ivoclar. E dessa forma, além de deixar o projeto mais realista, o paciente consegue visualizar em tempo real como ficaria após o tratamento. Então, vocês podem ver pelo vídeo, ó, que ele consegue em tempo real e em 3D, através desse aplicativo, observar a simulação do tratamento. Dessa forma, acho que, né, fica claro para o paciente como vai ficar o resultado e é uma ferramenta para convencê-lo do tratamento. Ele aceita de forma muito mais fácil quando ele consegue visualizar o resultado final. Dando sequência, um outro recurso que nós temos é o monitoramento de paciente. Então, através desse recurso, é possível acompanhar as alterações ou a evolução de um caso. Como vocês podem ver, ó, na parte de baixo, há uma linha do tempo com os vários momentos escaneados. E o próprio software, ele linkou todos esses momentos escaneados e gerou esse vídeo mostrando, vou colocar aqui de novo para que vocês vejam, a movimentação dos dentes durante esse período. Tá? Esse recurso auxilia muito não só para acompanhar a evolução de um tratamento ortodôntico, mas ele também pode ser utilizado em outras situações clínicas, como, por exemplo, para acompanhar, igual no próximo vídeo, um desgaste. Então, você consegue verificar o desgaste, e não só de forma visual, mas você consegue também quantificar esse desgaste ao longo do tempo. Então, o que o vídeo está mostrando, ó, é que agora ele vai abrir uma ferramenta de cor, uma escala de color, e basta você posicionar o mouse na área de interesse e o software vai quantificar, ó, em milímetros a perda dentária que teve entre um momento e outro do escaneamento. Nesse caso, 0,55 milímetros, tá? Também pode utilizar esse recurso para quem faz enxertos de tecido conjuntivo, para acompanhar se o volume daquele enxerto se manteve ao longo do tempo ou se houve alguma perda. Posso utilizar também para avaliar recessões ou retrações gengivais, para quem faz o acompanhamento de lesões não cariosas, como erosão, abrasão, abfração, tá? Também consegue ser utilizado para quem avalia lesões em mucosa também. Além disso, uma etapa que é de muito valor para o dentista, dentro desse recurso de monitoramento, é a possibilidade de realizar esse corte transversal, que a gente chama. E aí, com esse corte transversal, ele abre uma tela onde é possível realizar medições da diferença de um momento a outro momento do escaneamento, tá? Então, é uma outra forma de quantificar, tanto por número, por medição, quanto pela escala de color. Com tudo isso, pessoal, eu acho que ficou claro que o escaneamento funciona também
como uma excelente ferramenta de marketing e comunicação. Como eu disse, tanto comunicação direta com o paciente, para mostrá-lo as vantagens, os benefícios e até a previsão do tratamento, para auxiliar no fechamento desses tratamentos, mas também comunicação entre profissionais. Então, entre o dentista e outro colega dentista, para de repente discutir um caso, ou mesmo entre o dentista e o laboratório. Então, nós já comentamos isso e também funciona muito nesse sentido, como uma ferramenta de marketing. Mas não para por aí. A Trishape tem como DNA a inovação e ela é motivada por desafios. Então, mesmo com todos esses recursos, ela ainda quis ir mais adiante. E por isso ela lançou o Trios 4, que é um scanner com 3 tipos diferentes de captura. Então, você consegue, com a luz branca, a captura em cor, para gerar esse modelo 3D, igual com todos esses recursos que nós já vimos, mas também, com o mesmo scanner, é possível uma captura em fluorescência para detecção de cáries. Como funciona essa ferramenta? Você, ao capturar em fluorescência, o software vai identificar áreas saudáveis e vai marcar na cor verde, e áreas sugestivas de cárie, ele vai marcar na cor roja. Na verdade, o que ele marca como rojo é concentrações de bactérias. Então, pode ser, por exemplo, um resto alimentar, uma placa, um tártaro, mas ele sinaliza que há algo diferente, há uma estrutura diferente da saudável ali, para chamar a atenção do dentista e para que, combinado com o clínico, ele possa chegar a um diagnóstico se aquela região é compatível com uma cárie ou não, tá? Uma outra possibilidade que o Trios 4 oferece é com a captura de infrarrojo. E aí, através do processo de transiluminação, que é uma luz incidida de baixo para cima, vai gerar esse tipo de imagens que vocês estão vendo aqui do lado direito, para a detecção de cáries interproximais. Para essa detecção de cárie interproximal, é necessário que vocês estão vendo aqui na parte superior, na parte de cima, uma ponteira específica que possui umas asas, umas aletas, para favorecer essa luz incidindo de baixo para cima, gerando esse tipo de imagem. Ok? Mas o maior benefício é que a gente pode e deve combinar os recursos que o scanner oferece. Então, eu posso combinar esse recurso de detecção de cárie com, por exemplo, o recurso de monitoramento do paciente que eu mostrei para vocês. De que forma? Se em um primeiro momento o paciente vem ao consultório e eu escaneio, aparece uma área vermelha, uma área roja intensa, eu posso, na mesma consulta, realizar uma profilaxia naquele paciente e repetir a captura com a fluorescência. Por quê? Se aquela área roja desaparecer, vai indicar que era apenas uma placa. Mas o contrário também, se aquela área roja permanece, já liga um sinal, um alerta para o dentista de que pode ser uma área sugestiva de cárie e que precisa de alguma intervenção, ok? Bom, pessoal, com tudo isso, eu acho que eu consegui justificar um pouco o tema da apresentação, do scanner intraoral, das possibilidades do scanner intraoral, mais adiante da moldagem, da impressão puramente, e isso justifica o lema da Trishape, que o Trios vai mais adiante do analógico, com uma tecnologia de escaneio superior, mais adiante também do escaneio, com esses aplicativos que a gente chama de Excitement Apps, que vão agregar mais valor ao scanner e, consequentemente, ao tratamento que você oferece para o paciente.
e mais adiar do tratamento, porque tem também os recursos de diagnóstico, de prevenção, né? E também de monitoramento do paciente, como eu comentei com vocês. Todas essas possibilidades, até aqui, pessoal, são ferramentas dentro do software de captura, ok? Junto com o Trios, vocês terão todas essas possibilidades, todos esses recursos. Mas também há possibilidades extras que a Trishape oferece para a confecção, por exemplo, de um guia cirúrgico, de um planejamento de implante. Todas essas demais possibilidades utilizam o modelo 3D, né, gerado do scanner intraoral como ponto de partida. Então, realmente, como eu comentei lá no início da apresentação, a digitalização é o primeiro passo desse fluxo digital. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre esse ecossistema da Trishape, que é um ecossistema muito completo, a empresa oferece diferentes plataformas, como, por exemplo, essa, que chama Trishape Community, que é uma plataforma para usuários, para ampliar o conhecimento e a rede de contatos dos dentistas, né, porque envolve dentistas do mundo todo. Então, dentro dessa plataforma, há diferentes materiais, tanto para treinamento, artigos científicos e também há fóruns de discussões sobre diferentes aspectos do fluxo digital. Para quem ainda não é cliente, a Trishape oferece um canal no YouTube, e aí dentro desse canal há diferentes vídeos também de treinamento, vídeos comerciais de todas as soluções da empresa. Não só do scanner, mas dos outros softwares também. Outro canal que nós temos é esse Academy Learning Hub, onde divulgamos todos os webinars que a Trishape faz. Assim como a ProTrimplant, nós também temos webinars, e aí temos webinars em português, em espanhol, em inglês. Através desse link, vocês conseguem ter acesso a todo o cronograma até o fim do primeiro semestre. Depois a gente renova as datas com os webinars do segundo semestre. E temos também, para quem quer conhecer mais a fundo, treinamentos em nossas oficinas aqui no Brasil ou com os especialistas da América Latina. Também é possível solicitar esse treinamento e através desse catálogo a gente envia o cronograma e o conteúdo abordado em cada um desses treinamentos. Bom, pessoal, para ficar dentro do prazo que tinha sido acordado de 1 horinha, eu separei os 10 minutos finais para, de repente, responder perguntas, né? Alguma dúvida que surgir. Então, vocês fiquem à vontade. Eu espero que eu tenha conseguido trazer conhecimento ou contribuir um pouquinho com o conhecimento de vocês e que tenha ficado claro as possibilidades com o scanner intraoral, além daquela do que ele foi proposto inicialmente, né, que foi substituir as moldagens convencionais. Então, vocês podem acompanhar a Trishape por todas essas redes sociais. Se tiver alguma dúvida também, se quiserem tirar, pode me procurar também na minha rede social pessoal também, que eu respondo. Rosário, não sei se tem perguntas aí. Hay una pregunta que están haciendo y preguntan si la herramienta de comparación de dientes muestra a distancia, está en portugués, muestra a distancia que o dente percorreu o... ¿Lo estás viendo vos, la pregunta? Ah, sim, acabei de ver aqui, sim. Muito obrigada, doutor Santiago, pela pergunta. E sim, com a ferramenta de comparação, o monitoramento de paciente, é possível medir a distância num tratamento ortodôntico, né, a distância que o dente percorreu entre um momento e o outro momento. Para isso, basta realizar aquele corte transversal que eu mostrei para vocês, e aí, com o corte transversal, abre uma nova pantalla, como fala tela? Uma nova tela, e aí é possível
marcando um ponto no primeiro escaneamento e um ponto no segundo, e ele já automaticamente, o software mostra a distância que aquele dente percorreu. Eu que agradeço a pergunta. Bueno, agradece la respuesta. A ver si tenemos alguna otra consulta. Deixa eu ver se tem alguma. Aqui no chat. Bueno, parece que hay, a ver, Aqui, acá, Gabriel Castellanos, te pone muy claro todo, muchas gracias. Ah, que bom que ficou claro. Eu espero que o meu português não tenha comprometido e que vocês tenham conseguido entender, pelo menos o contexto. As línguas são um pouco parecidas, mas algumas palavras divergem. Eu espero que não tenha comprometido o contexto todo da apresentação. No, yo creo que se entendió perfecto. Muchísimas gracias, Chay. Y muchas gracias a todos. Yo creo que, bueno, si hay alguna pregunta la podemos canalizar a través del mail de Pro3 Educa. Te agradecemos de nuevo la participación y agradecemos también a los que estuvieron presentes en el webinar. Y estamos en contacto, cualquier consulta que tengan cualquiera de los participantes. Muchas gracias, Chay, y muy buen fin de semana. Perfeito, eu que agradeço uma vez mais pelo convite, foi um prazer, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e também aproveito para agradecer a presença e a interação de todos que estavam. Então, fico à disposição, sempre que precisar, podem me contatar e se eu puder ajudar, ajudarei com muito gosto. Perfeito, muchísimas gracias. Que tenham um bom fim de semana. Cuidem-se bastante, permaneçam em segurança e até uma próxima. Ustedes também, um beijo grande. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.